O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é voto e cidadania. Participam Luciano Cerqueira, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Orson Lemos, assessor-chefe da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. E Elton Gomes, cientista político e professor da Faculdade Damas. Professor Luciano, o governo de Getúlio Vargas foi marcado por momentos bem díspares, né? De repente ele entra com um discurso de total defesa ao exercício do voto, depois no Estado Novo tem um cerceamento desse direito, depois em 32 a mulher conquista o seu direito ao voto. E aí foi uma luta das mulheres ou foi uma benevolência do presidente daquela época? Quer dizer, como o senhor avalia esse comportamento do país atrelado ao voto durante aquela década de 30? A questão de que não existe benevolência. O grande líder, como Getúlio, né, ele... que é um líder que tem assim o seu carisma, no começo se imaginava muito, eu me lembro que eu tenho uma coleção de jornais daquela época, que tem uma matéria enorme assim sobre o homem sem rosto, que seria Getúlio, né? Porque não havia assim uma característica que o distinguisse assim particularmente, né? Mas era o líder, né? No caso. Então, o grande líder, ele tem uma certa sensibilidade no sentido de entender o que é que a população está querendo, né? Então, ele, nesse sentido, por exemplo, o voto da mulher foi um avanço rumo a uma maior modernização, democratização, né, do processo eleitoral dentro do país, né? E uma série de outras iniciativas que ele vai tomar, principalmente no segundo governo Vargas, porque o segundo governo Vargas, a gente pode falar do primeiro como de alguém que era oportunista, que oscilava entre fascismo e democracia, essa coisa toda, né? Mas no segundo governo Vargas, não. Ele tem uma trajetória que é uma trajetória nacionalista, trabalhista, né? O salário mínimo de hoje está distante, muito distante do que foi o salário mínimo da época quando o Jango era ministro do Trabalho, né? Houve um aumento de 100%. Do salário mínimo, né? Por conta disso, um manifesto dos coronéis derrubou o Jango do Ministério do Trabalho. Foi nomeado um outro ministro, né? Mas o aumento de 100% foi mantido. Quer dizer, então, o segundo governo dele é um governo em que ele vai terminar como uma espécie de mártir da democracia e ficar com essa imagem, né? Associado às populações pobres, tudo isso. Quer dizer, então, Getúlio, portanto, representa indiscutivelmente, né, pelo menos para mim, né, representa exatamente o primeiro grande governo, assim, quase de natureza revolucionária, se você considerar não o modelo de revolução violenta, mas o conjunto de transformações de que o Brasil precisava, necessitava naquele momento. A chamada Revolução Brasileira nesse sentido. Ele é um grande acionador disso aí. Nós não podemos, nesse programa sobre o voto, deixar de falar sobre um pouco o que foi a ditadura, né, o golpe militar de 64, que tirou completamente o direito ao voto dos cidadãos, que fechou o Congresso e que levou depois a um grande movimento, que foi o movimento das diretas, né, o movimento encabeçado principalmente por Ulisses Guimarães, para que as pessoas pudessem recuperar esse seu direito ao voto, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, Orson. Foi uma conquista marcante, porque foi um período que o eleitoral foi fechado. Nós, essa semana, comemoramos 86 anos do TRE de Pernambuco. E teve esse período que ele foi fechado e não teve nenhuma eleição. Então, o retorno, que foi um pouquinho antes que começamos a votar para alguma coisa, mas na ditadura a gente não podia escolher os máximos, mas podia escolher os locais. Os locais não podia escolher e olhe lá, né? Porque eram meio assim, só tinha aqueles partidos pequenos, não podia ser qualquer partido que surgisse. Mas, para nós, é importante e poder votar.
E você querer achar, não, vamos liberar para não ter que ir, é uma conquista. Então, eu acho que cada vez mais, nós estamos esperando esse ano aumentar de 43 milhões de votos brancos em número de abstenção para 50. Então, cada vez mais você prefere dizer assim, não, eu quero votar, mas não quero ter o direito de ir. Então, é uma oportunidade. Quando a gente deveria estar diminuindo cada vez mais essa porque quantidade. a diferença que fez agora lá nos Estados Unidos é porque lá é livre, mas o pessoal participa. Quando o pessoal viu que estava aquela briga maior, quanto maior a disputa, fez comparecer mais americanos às urnas. Porque eles achavam que, como estava muito páreo a briga, se ele ficasse em casa, ele ia deixar o lado oposto ganhar. Então, a luta americana lá, o povo foi bonito, que compareceu muito mais gente do que eles achavam que eram para ter. O normal foi o maior comparecimento às urnas dos últimos anos. Eu queria fazer uma pequena intervenção a respeito desse problema. Quer dizer, a democracia começou como uma democracia direta. Sim. Né? Na Grécia Antiga não se elegiam deputados ou senadores, essa coisa. Todas as questões eram decididas pelo cidadão. Isso era possível lá porque lá a população era menor. Então, daria realmente... Né? Depois não votava mulher, não votava escravo, né? Não votava quem fosse estrangeiro. Né? Então, os que ficavam muito longe. Né? Bom, então com isso, eram, por exemplo, na Assembleia, na Eclésia, o mínimo para uma decisão da Assembleia ser válida eram 6 mil votantes. 6 mil era o mínimo. Né? Bom, então, hoje, curiosamente, me parece que a democracia direta vai voltar com a internet. Né? É possível você eleger, é possível você caçar mandato, é possível fazer isso com toda a população votando diretamente. Né? Quer dizer, então eu sempre, cada vez mais fico convencido que talvez a gente esteja assistindo logo mais a esse outro passo, principalmente no Brasil, que é o mais avançado do ponto de vista técnico. Por enquanto, a urna não está na internet. Não está, não é isso? Não está. Mas a internet não é segura para garantir. Ainda não. Então, quando eu estou votando numa caixa de contadora que vai imprimir um papel que está na parede. E depois eu vou confirmar que os números que estão na parede ali, foi impresso, são os mesmos transmitidos. Muito bem. Eu escutei uma entrevista recentemente com... Foi num programa de rádio e o entrevistado era José Nivaldo. E ele dizia, rapaz, a pessoa que vota nulo ou branco, ela está assinando um papel em branco, um cheque em branco para uma outra pessoa votar por ela. Né? Ou seja, você abre mão de fazer a escolha e deixa que outra pessoa faça essa escolha por você. Porque votar em branco ou nulo não significa que algum candidato vai deixar de ser eleito. Né? Algum candidato vai ser eleito com os votos daqueles que decidirem. Que temos hoje. Que decidirem votar. Que quando tiver 50% da votação, vai anular. Isso é falso. Pois é. Aí tem inclusive uma pergunta aqui, que é a pergunta de Janilson Kleber, que eu queria trazer para vocês. E aí junta tudo numa resposta só. Se possível, seria bom falar sobre o voto branco ou nulo, pois muita gente ainda acha que esses votos vão para algum candidato. E o voto de legenda, como proceder na urna? Elton? Bom, existe, como o Dr. Orson colocou, uma grande falsificação de ideias, né? Um grande fake news, um grande mito de que se você anular todos os votos ou anular um grande percentual dos votos, a eleição será declarada nula, né? Será feita nova eleição. Isso é falso. A legislação em vigor na República Federativa do Brasil é taxativa. Os votos válidos é que são computados para poder eleger os representantes. Então, se tiver uma quantidade mínima de votos válidos, será sobre esse que a eleição vai ser decidida. Né? Vamos pegar um caso extremo, né? Tivesse somente o prefeito que votou nele mesmo e só esse voto fosse válido, ele venceria por um voto a zero, votos nulos, descartados, brancos, inócuos. E do ponto de vista, qual era a outra questão? Deixa eu voltar aqui para a pergunta dele. Voto branco e nulo. Voto branco e voto de legenda. Sim, voto em legenda. O Brasil permite que se vote em legenda e o procedimento para isso na urna eletrônica é que você coloque o número do partido apenas. E nesse caso, ao invés de você votar
no candidato indicado pelo partido, na lista aberta, que é a que a gente usa no Brasil, diferente dos países com a lista fechada. Você, então, distribui esse voto entre os candidatos daquele partido e coalizão de partidos. É importante que se diga. Então, vamos dizer que a gente tivesse aqui o interesse de votar nas 3 grandes legendas, 3 grandes partidos brasileiros, né? MDB, 15, PT, 13, PSDB, 45. E esses votos, então, vão ser distribuídos entre os candidatos a vereador, deputado estadual ou deputado federal daquele partido. É assim que se procede o voto em legenda do Brasil. E é como o professor Elton falou no começo, que é a proporcionalidade. Os candidatos que alcançarem aquele índice, que é o quociente eleitoral, eles serão eleitos pelos seus próprios eleitores que escolheram. Mas nas últimas eleições, quando você vai olhar a Câmara, dos 513, 17% foram eleitos pela população, o resto foi pelo quociente, essa legenda. Isso se deve, em grande medida, Orson, à hiperfragmentação partidária que existe no Brasil. Nós temos 26 partidos representados no Congresso Nacional e mais de 30 partidos, né, quase 40, 35 partidos representados a nível nacional, né, que estão com registro válido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso faz com que, para que consigam tempo de TV, para que consigam montar uma coalizão viável do ponto de vista da captação de recursos e depois, estabelecido o governo, aprovar a legislação de interesse do Executivo nas Assembleias e no Congresso, você então tem grandes frentes de partidos, né, com 12 partidos. Aqui em Pernambuco tivemos a Frente Popular com 21 partidos e isso gera algumas distorções que fazem com que muitas vezes as pessoas achem que o sistema proporcional é ruim em si mesmo, porque você vai, então, ter que distribuir naquela coalizão e acontecem algumas coisas esdrúxulas. Você vota do pastor e elege comunista. Você vota do Partido Verde e elege industrial. Você vota no industrial e elege o sindicalista. Mas o grande problema não está no voto proporcional em si, e sim no perfil das coalizões no Brasil. Por quê? Porque os partidos têm baixa consistência ideológica, pouco conteúdo programático e existe uma grande distância entre eleitos e eleitores que permitem que esse tipo de acordo, que esse tipo de barganha seja celebrado como um mero projeto de poder e não como uma forma de aglutinar os interesses da sociedade para poder fazer valer eles numa democracia. Tem uma fala aqui do Edivan, fala não, né, um texto. Ele diz: o governo e os políticos não têm interesse em acabar com o voto obrigatório, pois os políticos dependem dos eleitores comprados por eles para se elegerem. Quanto mais eleitores, aumenta o número de políticos no Congresso e Assembleias. É um comentário que ele faz. O que é que o senhor acha desse comentário, professor? Olha, do mesmo modo como se diz que o número menor facilita o controle, há quem diga, eu já vi várias vezes artigos de opinião, revistas, circulação nacional, jornais, né, e na TV também, que o número maior, a obrigatoriedade é que facilita o controle. De modo que essa é uma discussão que eu acho que ainda vai prosseguir durante muito tempo. Eu continuo sendo contrário ao voto ser obrigatório, né, a essa obrigatoriedade. Porque as democracias mais consolidadas, né, não têm essa obrigatoriedade, certo? Quer dizer, começando pelos Estados Unidos. Professor, né? Vamos para uma rodada final, agora 30 segundos para cada um. Dá a sua palavra sobre essa questão do voto, né? Até que ponto é importante, se é uma mensagem de motivação, enfim, o que é que vocês diriam em 30 segundos para a gente fechar o programa? Começar com o senhor. Bom, em primeiro lugar, é muito importante essa discussão que foi feita aqui, né, entre nós, e esse momento é um momento importantíssimo, né, com todas as críticas que se possam fazer ao que está acontecendo hoje e tudo, mas é um passo muito grande esse de você estar votando, né, e eu espero cada vez mais que se aprimore esse processo eleitoral, esse processo de votação, né, é o que eu... Acho muito importante também essa discussão aqui que a gente está fazendo, porque não é uma discussão apenas assim imediatista, né? O que vai fazer fulano ou ciclano que é candidato. Isso aí nós vamos ter muito disso aí daqui para frente. A discussão mais sobre o porquê de eleição, o porquê do voto obrigatório ou não, né? É o fundamento disso aí que eu acho importante. Ok. Posso garantir à população em que a Justiça Eleitoral está preparada mais uma vez
junto com todas as 20 mil urnas que vamos ter no estado de Pernambuco, para entregar o resultado num tempo mais hábil e correto. O que vai sair dessa urna é a vontade do eleitor, é o que ele digitou. Não há aqui manipulação, não há aqui nenhuma forma do hacker entrar. E voto branco e nulo é logado fora, só voto válido é que vai contabilizar. Portanto, você, eleitor, tem a oportunidade de tornar essa história diferente do que vem acontecendo. Elton? Acho que o mais importante é que nós lembremos que em uma democracia o papel do eleitor é o papel de protagonista. Nenhum eleitor em um sistema democrático, uma sociedade aberta, pode se contentar com o papel de mero coadjuvante. E é preciso que as pessoas se deem conta desse protagonismo exercendo a cidadania ativa, fiscalizando a ação dos seus representantes, não se preocupando apenas com o calor da emoção gerado pela política eleitoral, pelo marketing da campanha, pelas emoções do dia da votação, mas também acompanhando, principalmente hoje, graças à tecnologia, é mais fácil do que jamais foi acompanhar a ação dos representantes, porque senão você perde o controle sobre as instâncias representativas, sobre o governo, e aí você tem uma tragédia na vida pública. É importante que as pessoas sejam cônscias de que não se faz uma república sem republicanos. Pois é, e quando você faz a sua opção pelo voto, você está contribuindo para definir o futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país e o seu próprio destino, o seu próprio futuro. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A vocês uma boa noite, muito obrigado, a você que nos acompanhou também. Até o próximo programa.